tomar água pra tomar banho. Aham. Acabou o gás, meu padrasto ia receber daqui 10 dias cozinhando na lenha. Só que isso não aconteceu na minha casa uma vez ou outra. Era recorrente acontecer da gente depender da ajuda de terceiros. Né? E quando você é muito criança, você não repara o quão vulnerável sua família é. Você não repara que você... por exemplo, a gente nunca comprava. Né? Nunca comprava uniforme de escola. Minha mãe não tinha condição de comprar 5 uniformes. Minha mãe não trabalhava. Meu padrasto trabalhava de descarregar caixa no mercado. Ele ganhava R$200 por mês. Só que eu tô falando de no final dos anos 90, R$200 era algo aproximado de um salário mínimo. Sim. Então qual que é a configuração hoje? Minha família tinha só meu padrasto que trabalhava, ganhava 1.400 nos dias atuais. Então você depende de um parente ajudar, de um padrinho comprar fralda pra uma criança. Né? Você depende de tudo para emancipar essa família. Outras famílias tinham que ajudar a minha. E o primeiro emprego que eu tive, eu vendia picolé na rua. O segundo emprego que eu tive, eu lavava prato num restaurante. Eu ganhava R$30 por semana. E esses R$30 eu dava na íntegra para minha mãe. Mas eu ficava com o dinheiro do passe. Era 70 centavos o passe de ônibus nessa época. Era papel? Ou não, já era um papelzinho, mas eu ainda sou da época da ficha, viu? Mas nessa época era papel, o passe. Ou dinheiro, era comumente, você pagava em dinheiro. Tinha nota de R$1 ainda. Tinha nota de R$1 e valia muito naquela época. E aí eu ganhava R$1,40 por dia pra ir trabalhar de bicicleta. E os R$30 que eu recebia, eu dava pra minha mãe todo sábado, quando eu recebia. E sempre que eu palestro em escolas, sempre que eu visito algum lugar que tenha muitos jovens, eu conto a história do meu segundo emprego. Do meu segundo emprego. O primeiro foi vender picolé, o segundo foi lavar louça no restaurante. Porque eu lavava louça numa cozinha, num espetinho, devia ter 4 funcionários, lá na Rua Trindade, que é o começo da Rua Barbosa, e minha vida foi transformada dentro daquela cozinha. Próximo ali do Morenão? Hotel. Naquela rua que vem do Morenão pro centro. Sim. Ali chama Rua Trindade. Onde tem aqueles bares ali, né? Isso, só que pouco depois da UFMS, lado esquerdo, ainda tem até hoje lá numa esquina ao lado do Hotel, um espetinho. Eu lavava a louça e um dia uma senhora faltou, ela era auxiliar da cozinha. Aquela senhora faltou e quando foi chegando 19 horas, 18 horas, é o horário de chegar cliente, não tava pronto o vinagrete. Eu comecei a ficar preocupado, porque eu pensei, cara, ela vai chegar atrasada, o seu Nésio, que é o patrão, vai vir lá de dentro, vai reclamar aqui na cozinha. Vai atrasar o serviço. Vai atrasar tudo aqui, esse atraso dela. Aí eu fiz o seguinte, falei, eu vou fazer só um pouquinho de vinagrete, porque eu não sei fazer vinagrete bastante. Mas eu vejo ela fazendo vinagrete todo dia. Aí eu peguei um balde e fiz um pouquinho, uns 6, 7 uns 6, 7 tomates. Quem não sabe, quem tem em casa já trabalhou em cozinha de restaurante, sabe? Corta ele no meio, coloca ele na maquininha, se aperta, cai todo quadradinho. Já cai quadradinho. É muito Prontinho. rápido. Era uma questão de eu parar a louça. Cortador industrial, né? Eu paro a louça que eu tô lavando e em 10 minutos eu fiz um vinagrete, fiz um baldinho menor, porque eu pensei, se esse vinagrete der pros primeiros clientes, é o tempo da senhora chegar atrasada e faz mais. Ela não chegou. A esposa do dono entrou na cozinha e falou, Maicon, obrigado, você fez aquele pouquinho, vai acabar. Você pode fazer mais? Louça, fui lá, peguei uma bacia rosa que tinha, aí eu fiz vinagrete mesmo. Falei, tá bom, é desse jeito. Aí já se ela mandou fazer mais e não pediu não pra parar, não tava reclamar, bom. porque Tava bom. É porque tava bom. Se tava bom, não sei, mas reclamar, acho que ninguém tinha reclamado. Né? E eu fiz. O segundo dia aí ela foi fazer a esposa do dono foi fazer o serviço do auxiliar de cozinha. No segundo dia, eu cheguei seguido, aquela mulher não tava lá, aquela senhora. Aí eu pensei assim, se eu mexo com a louça, tiro esse lixo, suja minha mão, e daqui a pouco alguém pede pra eu fazer o vinagrete, eu vou fazer o vinagrete com a mão suja da pia. E eu não quero comer, dar pros outros que o que eu não gostaria de comeria. Aí comer. eu pensei assim, então é mais higiênico eu já fazer o vinagrete agora, enquanto ela não chega, porque se acumular a louça, eu lavo depois, mas se eu parar a louça pra fazer o vinagrete, acumula mais louça ainda aí depois. Vira uma bola de neve. Enquanto tem pouco movimento, e fiz. Terceiro dia, eu fiz a mesma coisa. Fiz o vinagrete, coloquei no canto, corri com branco, tinha um pano de prato, e fui cuidar das coisas. O patrão, ele entrou na cozinha e falou, Maicon,
terceiro dia. Obrigado, cara. Você tem ajudado a gente bastante aqui. Eu vou te explicar. A dona fulana arrumou um emprego, nem avisou a gente. Fiquei sabendo Foi hoje. embora. Arrumou um emprego. Lá não tinha registro, né? Uhum. Eu trabalhava sem registro. Nessa época era muito comum se contratar pessoas sem registro nenhum. Você também trocava de emprego sem registro nenhum. Sem nem comunicar às vezes. Ele falou assim, só que eu vou fazer o seguinte, ao invés de procurar alguém pra ser auxiliar da cozinha, eu vou contratar alguém pra lavar a louça. E aí segunda você começa como auxiliar de cozinha. E aí eu vou te pagar 35. Ele me pagava 30 pra lavar a louça e 30, passou a pagar 35. pra ser Só que, auxiliar. só que ele pagava 50 pra ela. E pra mim ele ofereceu entendi. 35. Só que eu não fiquei preocupado. Eu já topei, porque só de parar de lavar louça, se ele Já me oferecesse. tava ótimo. Se ele me oferecesse 30 pra eu parar de Você lavar louça, ia. eu já topava. Quem que gosta Tá de lavar legal. louça? O Eu serviço lavava já porque mudou. eu lavava porque era uma necessidade. Era o trabalho do Aí eu momento virei, ali, eu né? deixei de ser lavador de louça e virei um auxiliar de cozinha. E todo lugar que eu vou, olha, eu já tenho um cargo alto na cidade, eu tive oportunidades grandes na minha vida de estudar, de me formar, estudar em outros estados, fazer cursos fora do país. O que aconteceu de fantástico na minha vida? Esse fenômeno foi fantástico na minha vida. E quando eu palestro nas escolas, eu conto pra gurizada que isso mudou a minha vida, e eu já teve um guri lá na escola, no bairro Paraty, que falou assim, você veio de longe, você falou que ia contar uma Legal. história que mudou tua vida, bacana, legal, mas você continuou pobre. É verdade, R$35 não me tornou alguém rico, mas a riqueza Mas principal... abriu a sua... A riqueza principal, ela é da mente. Tem um autor chamado Napoleon Hill, que ele fala sobre as leis do sucesso. Como pessoas na história da humanidade fizeram sucesso. E o que torna essas pessoas comuns umas com as outras fazem sucesso. Uhum. E o que torna as pessoas que não fazem sucesso comuns umas com as outras. Hábitos. Hábitos. Ele vai falando sobre algumas leis. E num dos livros dele, uma das primeiras leis que ele fala é o hábito de fazer mais que o combinado. Todas as pessoas na história da humanidade fizeram algum tipo de sucesso. Eles tinham sempre um prazer de, no simples, fazer algo bem feito. Eles não esperavam Uhum. cargos grandiosos para fazerem as coisas bem feitas. Eles historicamente entregavam no simples algo bem feito, ou como você pode interpretar nos dias de hoje, segundo o autor, fazia mais que o combinado, mais do que se era esperado. E aí quando eu palestro nas escolas, eu conto essa história do vinagrete, eu conto assim, olha, a única vez que eu pedi emprego na minha vida, e eu vim de uma família totalmente desestruturada em vários aspectos, sobretudo no aspecto econômico, foi na chapa daquela calçada, quando eu vendia picolé, eu parei pra perguntar se ele topava me contratar, porque a vaga era de atendente, e ele acabou me contratando como lavador de louça. Eu nunca mais pedi emprego na vida. E o que aconteceu de fantástico? Eu repeti o resto da minha vida o hábito de fazer mais que combinado. É tudo uma questão de visão. Uhum. Quando eu falo uma questão de visão, quando eu lavava a louça, só tinha louça na minha frente. Do lado direito uma parede, eu olhava pro lado esquerdo, tinha uma senhora fazendo vinagrete, mexendo com arroz, mexendo com mandioca. Quando eu virei o auxiliar de cozinha, a minha visão mudou. Porque do meu lado direito tinha uma senhora lavando louça, que entrou depois, tinha um freezer do meu lado esquerdo, um fogão, uma bancada assim, onde se fazia, preparava algumas coisas. Se eu desse 2 passos à frente, eu já via um outro mundo, porque eu via clientes, eu via garçons, e eu via... Você já via todo o movimento. E eu via o dono na beira da calçada. E quando eu percebia que o movimento aumentava, eu me colocava à disposição do patrão, porque eu, organizando as coisas da cozinha, eu dava 2 passos, chegava na porta da cozinha, já ficava eu ali. olhava e engraçado eu estar no pó de crente. Crente não bebe, mas em compensação, Come come muito. com força. Sabe o que eu sabia?